Olá concurseira, como estamos? Tudo bem? Nessa aula eu já começo perguntando, o que você achou do último exercício? Pô, Ricardo, não tinha muito a ver com a aula, me perdi, mas esse é o objetivo. Quando você faz um exercício, não importa qual a banca, você tem que analisar bem as opções, você mesmo tem que ir lá fazer, você mesmo tem que mexer para entender o que está acontecendo, para entender o exercício. Aqui ele fala sobre os atributos dos arquivos, então é importante que você conheça. Por quê? Por um motivo simples, é algo que cai bastante. É algo que eu gostaria que você soubesse mesmo. Tudo bem? Combinado? Então vou fazer o seguinte, Tony, vamos fazer um zoom na tela para eu explicar como é que funciona esse exercício e qual a resposta. Vamos lá. Ele dizia assim, no Windows 7 em português, ao clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo ou pasta e selecionar a opção Propriedades, será exibida uma tela que, numa aba chamada Geral, é possível visualizar e alterar atributos desse arquivo, qualidades desse arquivo ou pasta. Um desses atributos, que pode ser alterado tanto para arquivos quanto para pastas, é o atributo oculto. É o oculto. Então vamos ver aqui por que é o oculto. Ó, eu vou pegar um arquivo. Botão direito e propriedades. E aí, quando você entra aqui, ó, na janela de propriedades, na aba geral, dá para ver então que a Fundação Carlos Chagas chama isso de aba geral. Aqui eu consigo trocar o nome do arquivo, consigo trocar o nome do programa que abre este arquivo, tenho como ver o local dele, tenho que ver quando foi criado, modificado, acessado, e tem uma opção aqui, ó, somente leitura e oculto. Se você colocar somente leitura, quando você abrir esse arquivo, o que acontece? A gente vai ver isso na matéria de Word. Ele vai vir escrito lá, somente leitura. Se você marca isso aqui como oculto, ele até para um efeito não de segurança, atenção, mas para um efeito de organização dos arquivos que são representados em uma pasta, que são apresentados no local, ele vai ficar oculto. Olha só, imagine só que essa área de trabalho ela está lotada de coisas. Eu quero deixar estas pastas ocultas. Botão direito, propriedades, oculto, ok. Aplicar a todos os itens, sim, ok. Olha só, elas sumiram. Ricardo, você apagou aquelas pastas? Não, eu simplesmente as ocultei. Elas continuam aqui. Depois é só ir lá em qualquer Windows Explorer, clicar em organizar, opções de pasta, modos de exibição e procurar o quesito que diz aqui, ó, mostrar arquivos e pastas. Ok, ó, eles vão acabar, ok. Deixa eu fechar aqui, voltando a ser exibidos aqui, ó, esse e esse. Aí eu posso desativar o botão de... Opa, foi só uma. Aí eu posso desativar o botão direito propriedades, posso desativar o oculto, ok? Para todas, sim, ok? Voltou tudo normal. Pô, bacana isso, Ricardo. Então, é uma questão organização, uma questão organizacional, tá? É de organização. Então, assim você já chega na resposta letra A dessa nossa questão. E eu posso, finalmente, encerrar o Windows falando das duas ferramentas do sistema restantes da aula passada. Primeira delas, o desfragmentador de disco. Quero que você entenda que você pode fazer o desfragmentador em pendrives, em cartões de memória, em letras de unidade. Você pode fazer o desfragmentador e a finalidade dele não é, atenção, a finalidade dele não é liberar espaço no computador, e sim reorganizar os dados para que sejam acessados de forma mais rápida na próxima vez. Então veja, aqui o lugar onde você quer gravar as coisas, olha só, ali os arquivos. Quando você manda salvar um arquivo, ele não vai se preocupar em colocar tudo em blocos contíguos, em blocos vizinhos. Ele vai fragmentar mesmo o arquivo. Um arquivo do Word, Ricardo, isso, ele vai fragmentar. Para ficar mais rápido para salvar, tente entender isso. Para ficar mais rápido para salvar, ele faz isso. O que acontece? Quando você faz o desfragmentador de disco, ele organiza os dados de forma a ficarem em vagas vizinhas, contíguas. Ou seja, a próxima vez que você for acessar esse arquivo, ele será acessado de forma super rápida. E, Ricardo, por que forma super rápida? Porque ele está juntinho, tá ali, ó, bem alinhado. Lembre-se, ele não libera espaço no computador. Ele organiza os dados para que sejam acessados de forma mais rápida. Olhe comigo.
No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível associar uma pasta compartilhada em uma rede a uma letra de unidade no computador. Nós vimos isso, mostrei no computador, mostrei no quadro também. Para efetuar esse procedimento, é necessário escolher no menu Ferramentas qual opção? Para escolher uma letra de atalho que faça correspondência a uma pasta em outro lugar. Qual? Mapear unidade de rede. Muito bem. Ali, ó, letra C. Mapear unidade de rede. Portanto, dessa questão, letra C correta. E para encerrar o capítulo de Windows, vamos entender o que vem a ser a limpeza de disco. Limpeza de disco é uma ferramenta do sistema que, diferentemente do desfragmentador, te ajuda a localizar no computador itens para serem apagados e, sim, liberar espaço no computador. O desfragmentador organizava para que a próxima vez fosse acessado de forma mais rápida. A limpeza de disco faz o quê? A limpeza de disco ela acaba localizando itens no teu computador para serem apagados e fazer o quê? Liberar mais espaço. Vou te mostrar um dos outros locais, fora a pasta ferramentas do sistema, que eu encontro limpeza de disco. Acompanha comigo. Dou um ESC para sair da apresentação. Vou no iniciar computador, onde você consegue ver as letras de unidades. Aqui, ó, NTFS, que é o sistema de arquivos dessa. Botão direito, propriedades, ó, limpeza de disco. Então, diretamente ali dentro das propriedades que você tem das letras de unidade, você consegue observar quem? Justamente a função, o recurso limpeza de disco. Muito bem, queridos, acabamos o nosso capítulo. Tenho que começar agora uma nova situação com você, que é a situação que fala do editor de textos. Como assim, Ricardo, o editor de textos? Veja, nós conseguimos concluir o sistema operacional Windows. Nós, para frente, depois, vamos analisar também o Linux, que é um outro sistema operacional. Só que nós precisamos entender dos editores de textos. E o editor de textos que eu vou começar falando com você, por quê? Porque é o mais utilizado, é o mais comumente utilizado, é o tal do Word, combinado? O Word, o Excel, o PowerPoint são programas que não vêm junto com Windows. Veja isso, são programas que não vêm junto com Windows. Nós precisamos ficar atentos a essa situação. Eu, nessa aula, além dos meus slides de Windows, deixarei também os meus slides de Word e vou deixar, como você já sabe, já é de praxe da minha aula, quando eu começo um novo capítulo, deixo à tua disposição uma apostila, que já está aqui, ó. Não precisa nem fazer zoom, Tony, ó, tá aqui. Vou deixar essa apostila para você. Então, olhe comigo. Eu saio daqui, só para você entender o processo. Eu saio daqui, lanço no sistema e eles colocam o material no ar. Qualquer situação, que é difícil acontecer, mas aconteceu com a gente. Então, qualquer situação, não achou o material, manda um e-mail para mim, contato@profricardobeck.com.br. Tudo bem? Ou, se quiser entrar em contato pelo Face, que o Face é pior para eu te mandar material. Prefiro mandar por e-mail, mais rápido, mais fácil para mim, que é o facebook.com/profricardobeck. Mas lembre-se, para mim é mais fácil que você mande por e-mail. Combinado? Joia? Estamos juntos. Se tiver e-mail, tiver dúvida, quiser entrar em contato pelo Face, não tem problema. Mas quando eu tenho que te mandar um arquivo, alguma coisa, é mais fácil para mim por e-mail. Tudo bem? Combinados? Pela minha logística de atendimento dos alunos. E sempre que você mandar um e-mail para mim, diga de qual concurso você é. Ricardo, não achei o material. Qual concurso? Tá? Porque eu tô tendo muitas turmas, então eu não sei daí de qual turma você é, não sei qual material te mandar. E as minhas aulas não são todas iguais. Cada concurso tem uma aula específica, concorda? Então eu estou dando aula para você do INSS, onde eu não tenho edital, onde eu não sei quem é o elaborador. Então eu estou fazendo uma aula mais pesada, mais ampla, para resolver o teu problema. Para que você entenda o que a gente está fazendo. Combinado? Joia? Beleza? Então me acompanha. Eu vou abrir a minha apresentação do Word, que é o meu novo módulo, e a gente vai começar a entender o Word da seguinte forma. A primeira coisa é entendermos o ambiente. Depois de entender o ambiente, eu vou falar um pouco sobre as questões do próprio editor, que servem também para outros editores. Isso é legal saber, que servem também para outros editores. Tá, entendi, Ricardo. Então você está me dizendo que a gente vai fazer, então, uma análise do ambiente, depois uma análise mais operacional? Isso. E aí depois? Depois a gente começa a trabalhar com as questões mais
digamos assim, funcionais. Os recursos, os ícones, as opções. Tudo bem? Eu vou começar a trabalhar contigo com o Word 2010. Mas vamos entender um pouco dessa situação de editores. Eu só vou fazer isso nessa aula. Nos softwares que vão chegar pela frente eu não vou fazer, mas eu quero situar você. Eu quero que você entenda como isso funciona. Quer ver? Tony, vamos lá no quadro para eu ver como funcionam essas suítes de aplicativos. Entre os programas que nós vamos estudar, nós vimos o sistema operacional Windows. Concorda comigo? Sistema operacional Windows. Beleza. Existe um outro sistema operacional que é o Linux, que nós vamos estudar também. Só se amanhã sair o concurso, sair o edital e não vai cobrar Linux. Daí eu corto o meu curso e não cobro. Não vou falar. Mas eu acho que não. Acho que a gente vai acabar vendo o Linux. Só que existem programas que são chamados, denominados, suítes de aplicativos. Essas suítes têm gratuitos e têm pagos. O pago, o proprietário, é o Microsoft Office. Vou escrever. Ele é pago e ele não vem junto com o Windows. Legal. E aí existe um gratuito, que é o LibreOffice. Só que os concursos ainda estão presos na versão anterior, que era o... Aí o não é BrOffice, é BROffice. Só que entendo, o BROffice foi descontinuado. Então o legal de se saber é esse cara aqui, ó. Esse é o legal de se saber. Esse é o legal de se saber. Bacana. Esses caras, eles não vêm junto com o Windows. Não vêm junto com o Windows. Então veja, entre o Office eu tenho o Word, e o que eu já vou te mostrar. Então eu já vou lá para o computador, eu já vou para a tela para você observar melhor. O Word, o Excel, o PowerPoint. Eu tenho aqui do Writer, do LibreOffice, o Calc, que equivale ao Excel, e o Impress, que equivale ao nosso querido PowerPoint. Beleza. Aí o que eu quero que você saiba daqui? Cada um desses tem uma aplicação. Editores de texto, planilhas de cálculo ou eletrônicas, é assim que eu chamo, e softwares de apresentação. Eles têm extensões, você está lembrado? Eles têm extensões. Por exemplo, do Word, eu vou colocar assim, ó, DocX e vou colocar Doc. Nós vamos estudar. Do Excel, vou colocar XLSX e vou colocar XLS. Do PowerPoint, vou colocar PPTX e PPT. Daquela suíte que é importante, se cair é importante. ODT, ponto ODS do Calc são as extensões. E ponto ODP do Impress. Agora veja, qual versão eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar contigo, tem várias versões, ó. A 2003 é a antiga. Ela tinha essa extensão, essa e essa. Nas novas versões, 2007, 2010, não vou colocar a 2013, que já está aí. Inclusive o CESP já cobrou a 2013. Nós vamos, até para fazer uma média legal, trabalhar com a 2010, que desde a 2007 já é DocX, XLSX, PPTX. São extensões desses programas. Como que a gente vai fazer? Como a maioria das pessoas trabalha com Word, eu vou estudar primeiro o Word, qual versão? 2010. Conseguiu se situar? A extensão é o DocX. Então a primeira coisa, já entendi isso, é entender do ambiente. Vamos lá, Tony, vamos fazer um zoom na TV para justamente conhecer um pouco mais do ambiente do Word 2010. Eu posso ter mais de um Word instalado no computador? Claro que pode, ó. Eu tenho o 2003, tenho o Writer, tenho o 2010. Se quisesse colocar o 2003 eu poderia, desde que eu tenha as licenças, é óbvio, né? Muito bem. Aqui está o ambiente do Word. Lembre-se, eu vou partir do pressuposto que ninguém sabe nada. Acabei de aumentar o tamanho da letra, o tamanho da fonte, usando Ctrl mais colchetes, beleza? Ctrl mais colchete. Agora vamos entender o ambiente. Existe aqui o ícone, que se eu der duplo clique e fecho a janela, você lembra disso. E esta é minha barra de título.
A barra de título tem essa barrinha aqui, ó, que é a barra de ferramentas de acesso rápido. Ela é personalizável, veja, se eu clico ali na setinha, ele vai elencar, ele vai mostrar as opções que podem ser habilitadas ou desabilitadas. Ah, então é personalizável? Uhum. E ela tem uma certa, digamos assim, independência. Como assim uma certa independência? Tudo que você configura nela aqui é diferente do Excel. Você pode configurar a tua barra de ferramentas de acesso rápido de um jeito no Excel e de outro diferente aqui no Word. Tá, Ricardo, e daí? E daí que vem aqui a própria barra de título. Dessa barra de título tem ali, ó, documento 1. Toda vez que você abre um novo documento do Word, ele abre com o nome documento 1. Não posso esquecer disso. Toda vez que eu abro um novo documento, ele traz o nome padrão documento 1. Legal. Se você salvar o outro com outro nome, ele vai acabar colocando o nome do arquivo aqui em cima. Beleza. Mas não é hora disso ainda, a gente está conhecendo o ambiente. Em seguida, é legal ver que eu tenho a barra de... Desculpa, não é barra, é a faixa de opções. Esta é a faixa de opções que tem o menu arquivo. Além do menu arquivo, eu tenho a guia página, inserir, layout da página. Observe que à medida que você vai clicando numa guia, numa aba, ele vai mudando os botões. Porém, a barra de ferramentas de acesso rápido está sempre lá, visível para você. Se eu clico onde diz arquivo, ele transforma toda a minha tela para a opção do arquivo e deixa a barra de ferramentas de acesso rápido, o quê? Esmaecida, apagadinha. Tá vendo ali, ó? Esmaecida, apagadinha. Tá vendo? Beleza. Se eu clico aqui em página inicial, ela já volta. Se você quiser ocultar, clique aqui, ó. Tchan, ocultei minha faixa de opções. Quer clicar de novo? Reexibiu a minha faixa de opções. Deste ambiente é legal observar que eu tenho aqui uma régua, aqui uma régua. Se eu quero ocultá-las, ó, tirou, colocou. Claro, essa opção de mostrar, de ocultar, também pode ser observada onde? Lá no menu exibição, onde você pode colocar ou tirar a régua. Coloquei, tirei, coloquei. Beleza? Ótimo. Qual a próxima etapa que eu tenho que analisar? Esta aqui é a área do meu documento. Aquele cara piscando, o cursor do teclado. Algumas pessoas chamam ele de cursor do teclado e esse aqui é o meu cursor do mouse, certo? Mas esse cara piscando, se fosse, por exemplo, o CESP, chamaria de ponto de inserção. Caso o usuário posicione o ponto de inserção imediatamente antes da palavra tal, vai fazer tal coisa, senão vai fazer outra coisa. Então essas coisas, quantas coisas, né? São importantes de serem sabidas. Lá embaixo eu tenho uma barra chamada barra de status. Sempre a barra que fica na parte inferior, seja no Word, no Excel, no Writer, no Calc, tem a denominação de barra de status. Até mesmo se você estivesse navegando na internet, com o Internet Explorer lá embaixo, seria nossa barra de status. Esse basicamente é o ambiente. Mas antes eu quero analisar com mais calma essa barra de status. Observe. Eu vou fazer assim, ó. Para não ficar escrevendo qualquer besteira, eu vou escrever coisas ou para revisar conteúdo ou conteúdos novos. Então, olha só. Vou diminuir o zoom e vou escrever. É possível colocar mais colunas no documento do Word? É. Para isso eu posso usar as funcionalidades de qual guia? Em qual guia eu consigo colocar colunas? Página inicial, inserir, layout da página, referências, qual guia? Eu sei que você teve a vontade, o ímpeto de dizer que é a guia inserir, mas não é. É a guia layout da página. Não pode esquecer. Na guia layout da página, eu vou encontrar quem? O botãozinho de colunas. Não é inserir. Toma cuidado com essa questão. Ela cai bastante e ela, quando cai, arrepia mesmo. Então não pode esquecer. É layout da página e aí eu vou em colunas. Certo? Tudo bem? Vou apertar Enter. Enter. Agora eu vou escrever o quê? . 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
que essas teclas fazem no Windows? Exclui o arquivo ou pasta sem enviar para a lixeira. Não é isso? Então aí, ó, uma coisa que era nova, que é a questão de colunas, e uma coisa antiga que é o Shift Del. E é assim que a gente vai operar no editor. Eu vou sempre dando dicas para você fixar. Combinado? Então vamos lá. Se agora, no meio disso aqui, eu digitar casa, eu digitei errado? Sim, eu digitei errado. Dá para observar lá embaixo, na barra de status, que ficou um negocinho vermelho. Porque a barra de status diz em que página eu tô, o total de palavras de todo o meu documento, não dessa página, de todo o meu documento. E aí vem aqui, ó, uma folhinha com um xizinho vermelho. Cliquei nela. É a mesma coisa que dar botão direito nas palavras que tem erro. Aí eu vou lá e coloco casa. Ó, já arrumou para mim. Ainda tem erros, eu clico. Ó, não separa vírgula, pronto, cliquei, arrumou. Não há mais nenhum erro no teu documento. Na tua barra de status, ele mostra então esse tique-tique. Se você observar com calma na minha apresentação, olha só, dá para ver que nesse exemplo eu tenho 15 páginas, estou na 14, de todo o meu documento tem 719 palavras e existem erros de português. Observou? E o meu zoom está marcado com 110%. Essa é a barra de status, traz um monte de informações importantes. Não posso, antes de falar do resto, deixar de chamar a atenção para o Word 2007. Mas tanto o CESP como a Fundação Carlos Chagas, que são nossos possíveis, digamos assim, elaboradores, gostam de cobrar o Word 2010. E como eu falei para você, o CESP está cobrando até o 2013 já. Mas eu não vou deixar de falar do 2007, a principal diferença. Observe comigo. Quando eu estou mostrando, deixa eu mostrar para você aqui, ó, o Word 2010, aqui se chama página inicial e aqui se chama arquivo. Na versão do Word 2007 não tinha arquivo, tinha esse botão que nós chamamos de botão Office. É o botão Office. E quando você observa o Word 2007, ele não tem, por exemplo, escrito página inicial. É escrito no Word 2007, que é a versão anterior, é escrito início. Então uma coisa chamada de início, e aqui eu tenho o botão Office, tá? Assim conseguimos entender um pouquinho sobre o ambiente do editor. Só que, claro, você já viu que existem extensões. A partir da versão do Word 2007, ele traz a extensão DocX por padrão. Do que deriva esse X? Deriva da expressão XML. Não interessa por enquanto saber o que é isso, só entende DocX em relação a Doc, que é a versão anterior, tem a ver com XML. Se você observar o Doc, é uma extensão que eu tenho quando eu trabalho a versão anterior, a versão do Word 2003. Nada impede do meu Word novo abrir um arquivo Doc, nada impede, não. Tem alguns impedimentos para o teu Word antigo abrir um DocX. Então veja só o que vai acontecer. E aquele RTF, Ricardo? Uma outra extensão de, digamos assim, texto. Esse RTF é a extensão padrão de quem? Do nosso querido WordPad. Lembra o WordPad editor que vinha junto com o Windows? Sim. Você sabe que no Word, ou Word melhor, não vem junto com o Windows. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou lá no Word. Esse documento ainda não foi salvo. Deixa eu clicar aqui e apertar um del, dele fica bonitinho que nem estava. Só que ele ainda não foi salvo. Para eu salvar, tem várias maneiras. Eu vou fazer uma aqui, já vou atravessando um pouquinho a aula e vou te mostrar. É clicar aqui, ó, no menu arquivo. Percebeu? E aí eu tenho as opções salvar e salvar como. Veja, eu estou explicando com bastante calma e é uma coisa que eu vou passar reto depois de outros programas. Por que eu vou passar reto em outros programas? Puxa, por um motivo simples. Eu já expliquei com calma aqui e se você vai salvar uma planilha, é o mesmo processo, pô. Então eu não vou ficar enchendo o teu conteúdo com coisas que você já viu 1000 vezes. Então veja, a primeira vez que você vai salvar, tanto faz salvar ou salvar como. A primeira vez, tanto faz. Por quê? Mesmo que eu clique em salvar, ele vai abrir a caixa de diálogo, a janela da opção salvar como. Perguntando para mim, onde você quer salvar? Vou, por exemplo, salvar na área de trabalho,
com qual nome você quer salvar. Sim, ó, dica de aula. E qual tipo? Aí sim, se eu escolho o documento do Word, que é esse padrão, salvará com a extensão DocX. Se eu escolho o documento Word 97/2003, salvará com a extensão Doc. E se eu escolho, por exemplo, RTF, ou melhor, formato Rich Text, ele vai salvar como RTF. PDF também dá para salvar por aqui? Também dá. Outras situações a gente vai trabalhar. Coloca o documento do Word, começou no 2010, ele vai acabar salvando DocX. E aí, veja que interessante. Toda vez que você vai abrir um arquivo, você pode colocar uma senha de proteção nele. Senha de proteção? Olha só. Vou lá onde diz ferramentas e vou lá onde diz opções gerais. Tá vendo ali, ó? Clique em opções gerais, ele traz uma senha de proteção. Peraí, Ricardo, você está me dizendo que eu vou colocar uma senha que ninguém consegue abrir meu arquivo? É, mais ou menos. Teoricamente é assim. Vai colocar uma senha que todos que vão tentar abrir teu documento não conseguirão. Então, peraí, você está me dizendo que é na janela de salvar como que eu consigo colocar uma senha no meu documento? Exatamente. É na janela de salvar como, não só aqui do Word, mas é também do Excel, é também do Writer, é também do Calc, ou seja, extremamente importante que você conheça isso. Não tem como fugir disso. Tudo bem? Vou clicar aqui, ó, salvar, e esse arquivo, então, chamado Dica de Aula, começa a dar nome, onde fica ali, ó, Dica de Aula. E se o meu arquivo fosse doc? Eu vou abrir um arquivo doc para você observar. Olha só, arquivo, vou lá no abrir, e aí eu vou procurar um arquivo aqui no meu computador. Pegar esse ferramentas mesmo. Olha só, tem vários erros, mas não vem ao caso, que é um arquivo usado para isso. Então veja, ele é um arquivo com a extensão doc, não é docx, ele é doc. Olha aqui em cima o que você vê na barra de título. Viu? Ele traz o nome do arquivo, ou seja, ferramentas, e entre colchetes ele coloca modo de compatibilidade. Modo de compatibilidade quer dizer assim, olha, você está usando o Word 2010, mas está abrindo o arquivo doc. Então muitas funcionalidades que foram implementadas nesse novo programa não poderão ser adaptadas nesse arquivo, só se você salvar ele como docx. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, para você ter uma ideia, alguns recursos como esse, e aqui em layout da página, por exemplo, como inserir, como esse do instantâneo, que são desabilitados. Por quê? Porque ele trabalha de forma compatível, ou seja, parecendo o Word 2003. Muito bem, com isso conseguimos concluir bem a questão do ambiente e das extensões. Na próxima aula eu vou trabalhar contigo bem a questão da edição de texto, aula importantíssima, onde eu falo das diferenças entre formatação e edição. Faça bastantes exercícios da Fundação Carlos Chagas, bem como do CESP. Você já vai começar a receber algumas relações, não nessa aula, de exercícios para começar a praticar. Eu já tenho um conteúdo acabado, um capítulo acabado, posso já começar a alimentar você. Tudo bem? Combinado? Te vejo na próxima aula com mais conteúdo de Word. Bons estudos e até lá!